Canal Ultraliga, honrado de receber Marcos Paquetá. Poxa, eu fico até pensando, Marcos, qual que era a chamada que eu ia colocar aqui no meu canal, porque você tem uma experiência de sobra, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É sempre bom fazer essa troca de ideias, né? Espero aí contribuir bastante com o seu canal e para todos os seus seguidores. E olha que o mundo é tão grande, mas ao mesmo tempo parece tão pequeno. O último papo publicado antes desse nosso, agora que o pessoal vai estar vendo, o entrevistado mencionou o nome de uma pessoa. Fábio Magrão falou: pô, isso aqui me lembra o Marcos Paquetá, lá quando eu tava começando lá no Flamengo, não sei o que lá, que já fazia tudo isso e hoje os caras estão vendendo como se fosse um negócio assim. Ele já no começo dos anos 90 já fazia, e tô aqui com o próprio Marcos Paquetá, e eu digo, das minhas lembranças de futebol, principalmente de infância, tudo, em um bom tempo, eu sempre associei o Marcos Paquetá como cara da base. Durante muito tempo você treinou time de base. Como é que foi essa mudança de chave? Foi programado? Foi planejado? Essa é uma boa pergunta, né, Jorge? Na época que eu comecei era muito difícil. Não tinha essa abertura toda para treinadores de base, né? Então era muito rotulado, né? O futebol era sempre muito rotulado. Ou você trabalha na base, vai ser o eterno treinador de formação, e era pouco, e além da qualidade de muitos treinadores que existiam na época, né? Essa mudança foi uma mudança assim pensada, elaborada. Eu tive outras oportunidades para sair. Na época eu estava no Flamengo, né? No sub-20 do Flamengo, onde você tem uma visibilidade muito boa, né? Salário, recursos para você trabalhar. E num determinado momento eu tive a oportunidade de trabalhar com as equipes, em alguns momentos, determinados momentos, na equipe profissional do Flamengo, com períodos curtos para fazer uma forma de treinador interino num período. E depois eu comecei a ver momentos que eu me sentia mais preparado para buscar um espaço maior na equipe profissional. Foi isso quando aconteceu em 2004, que eu, depois de um jogo no Maracanã contra o Botafogo, eu pedi para me despedir do grupo, me despedir do clube, agradecer a todos, né? E o vínculo com o Flamengo sempre foi muito próximo, muito grande. E eles ficaram muito chateados, não quiseram romper. Eles, eu tive que, como se diz, tirar a licença, né? A licença sem vencimentos. Então, até bem pouco tempo eu era funcionário do Flamengo ainda, mas para poder dar continuidade eu tinha que encerrar isso. Então, foi depois eu fui receber a proposta do Avaí, foi aí onde eu fui para a segunda divisão, fazer a coisa gradativa. E ali, foi em 6 meses, eu recebi o convite para ir para fora, para o mundo árabe, né? Para o Al Hilal, que é uma equipe hoje reconhecida mundialmente, né? Porque já participou de várias competições no Mundial, tendo bons resultados. E naquela época já era um grande clube também. E eu tive essa oportunidade e, graças a Deus, ali eu acabei construindo a minha carreira fora do país, né? Então, acho que isso foi assim, foi uma coisa assim planejada, logicamente não esperada, porque foi tudo muito rápido, né? Foi 6 meses só de Havaí e depois fui direto para lá. Acho que foi assim, mais ou menos, para te resumir, né? E ter uma Porque ideia. Se a acho gente. que de falar só de carreira, se fosse só de treinador de base, daria várias entrevistas, porque a quantidade de gente que você trabalhou, talentos, Verdade. incontáveis talentos, uma experiência muito rica naquela época, né? Tipo, anos 90, né? Verdade. Na realidade, eu comecei em 80, no América, como preparador físico, e aí um ex-treinador meu, foi quando eu joguei no América, ele falou: "Ó, você tem um perfil de treinador." Eu não queria ser treinador. E aí, não, você tem um Caramba. perfil de treinador, você tem um perfil de treinador. E aí ele foi: "Não, tenta aí, faz uma experiência até o final do ano." Ele subiu de categoria, e aí eu comecei a trabalhar no infantil do América, e aí a gente foi adaptando, os meninos foram me ajudando também.
E ali eu acabei que tomando gosto pela coisa, e aí fui seguindo, né? E graças a Deus deu no que deu aí. Caramba, então você passou Tive, por tudo, na verdade, né? Porque, vamos lá, né? você foi jogador Sim, no sim, Rio também, passou pelo sim. Vascão. Isso eu não sabia, que você compartilhou comigo antes. Você se formou na UERJ, poxa, você tem um puta currículo também Sim. academicamente, se especializou também na área. Essa transição já para estudar foi que se pensava em ser preparador físico na época ou não? Como é que foi isso? Na realidade, eu quando jogava ainda, eu já tinha passado para a universidade e eu Ah, você tinha tranquei a passado antes? matrícula. Eu passei Caramba. cedo, né? E aí eu tranquei a matrícula para poder. Eu adorava futebol, amava, não dava para conciliar. Que a UERJ, eu tinha passado para a UERJ, era de manhã e os treinos, a maioria dos treinos eram na parte da manhã. Não é ter condição de eu fazer. E aí eu acabei trancando, né, tentando aí nos finaizinhos de adaptação, mas chegou um momento que você chega no período, não é como é hoje, né? A disputa era assim muito acirrada, né? Hoje, logicamente, o volume é maior, mas a qualidade também era melhor naquela época, né? Principalmente na minha posição. Para você ter ideia, eu tinha lá Orlando Lelé de um lado e Marco Antônio do outro. Então, assim, o Imagine que eu os outros que espero. você nem que a galera nem chegou a conhecer. Realmente, Pois é, pois é. eu falo para a galera mais nova. Vocês não sabem que antigamente, quando tinha uma convocação para a Copa, a matéria mais óbvia da televisão era os injustiçados, porque poderia fazer uma seleção B, uma seleção C e seria muito boa também, né? Isso se Sim, dava sim. nos clubes também. Sim, sim. E a preparação também na base, antigamente, não era como é hoje. Eu me lembro que no próprio América a gente treinava pouco tempo, não tinha as condições que tinham. No Vasco também não tinha essas condições de trabalho que hoje se tem, né? Não tinha a preocupação que se tem. Ó. Eu mesmo fiquei no banco, estava em casa, vindo do treino, fui para casa de noite. Ó, você volta que você vai concentrar para ficar no banco amanhã. Quer dizer, era uma coisa assim, não tinha nada planejado, uma coisa assim meio jogada, né? Mas foi bacana, foi uma experiência muito boa e isso me ajudou muito para a minha carreira, né? E eu resolvi parar, assim, para desespero do meu pai, que era apaixonado por futebol, era americano, apaixonado por futebol, e ficou muito triste com isso, mas eu acabei voltando meu caminho para a parte mais técnica, a parte mais de comissão, de trabalho, né? Então, acabei trabalhando no futebol também, mas de uma outra forma. Caramba, então na base você ficou uns 15 anos, até mais, então, é isso, né? Só de Flamengo foram 12 anos, né? Caramba. Foram 6 anos no América e no Flamengo, depois eu passei 1 a 2 anos no Fluminense. Foram os clubes que eu trabalhei. E no Olaria eu tive também lá, um período curtinho, né? Que eu depois fui para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes. Em 88 já fui para os Emirados Árabes. Já recebi uma proposta para ir para lá. Aí passei 2 anos lá e voltei porque aí surgiu o problema da guerra, né? Guerra do Golfo. E aí eu retornei. Caramba, você foi trabalhar Isso. base nos Emirados nessa época, é isso? Sim, sim, em 88. Onde Dubai não tinha nada, Dubai era deserto. É que aqui a gente fala, isso aqui era tudo mato, não, isso aqui é tudo areia, né? No fim das contas, lá, né? Era tudo É... deserto, deserto, deserto. É deserto. Caramba, como é que foi trabalhar base nos Emirados nessa época? Porque hoje eu já vejo que houve um desafio longo, um trabalho grande no Catar durante muito tempo, para tentar preparar para a Copa. Eu imagino que não possa ter sido nos Emirados há 30 anos. Sim, sim, em 88. Até mais, 85. Sim, sim. E lá eles já tinham essa preocupação de trabalhar muito a base. E eu até vejo hoje, né, meninos de 11 anos jogando num campo de 110 por 68, e lá já tinham campos programados para os meninos de 15, de 12, de 17, não eram campos oficiais, eram campos assim, proporcional à idade da categoria. Então, acho que eles estão, acho que nesse aquisito eles estão bem na frente. Curioso, porque eventualmente os países vizinhos não necessariamente, né? Sim, sim, sim.
Por isso que é um avanço muito grande, né? O futebol asiático ele cresceu bastante, né? Não só no mundo árabe, mas também ao redor, né? No Golfo Pérsico, no Iraque, no Irã, enfim, naquela área toda ali, né? Agora, essa tua experiência naquela época, de alguma forma te influenciou quando você saiu do Havaí para ir para o mundo árabe de novo ou não teve nada a ver? Não, sim, influenciou. Não, o que influenciou a minha ida do Havaí para o mundo árabe foi os dois mundiais que nós jogamos, né? Fui campeão mundial sub-17 na Finlândia e o sub-20 foi nos Emirados Árabes Ah, e foi no clube que eu trabalhei. A seleção treinou no clube que eu trabalhei. Então isso teve assim um link muito grande, né? E acabou surgindo, né? E acabou na época sendo você tinha trabalhado em divulgado qual? No isso. Shabab Awali? Não. No No... Shabab, não, o É Shabab que e a juntou Wahid depois, né? foram três clubes que se É, juntaram. Eu sim. trabalhava no Shabab. Aí tem o Arli, que era o rival, que de um lado para o outro você via o clube. Pô, Um juntou com outro o clube rival, do é que nem outro. Fla-Fluminense seria, então? Tu imagina Pô, isso isso, não... né? É, Nossa. tanto era um jogo, era competição, os jogos lá. Inclusive em 2000, acho que 2015 eu fui trabalhar no Shabab. Acho que foi não foi o último ano, foi o penúltimo ano eu trabalhei no Shabab, depois daquilo terminou. Caramba. Ou seja, você já tinha uma noção de mundo muito diferente, muito mais privilegiada que a maior parte das pessoas numa época que não tinha tanta internet, não tinha acesso à informação. Bom, apesar que hoje em dia, com Não, mesmo não muito tinha. acesso à informação, muita gente não tem curiosidade ou não sabe pesquisar ou tem seus É, preconceitos muitas vezes equivocados, mas você já tinha uma visão de mundo muito privilegiada, né? sim, e a importância de você poder conviver com vários treinadores do mundo todo, né? Cada um com a sua ideia de trabalho, cada um com a sua expertise, né? E a gente vai extraindo um pouquinho de cada um, né? E também colocando as nossas ideias. E lá eu tive a sorte de encontrar um treinador. Ele era irlandês, mas ele foi criado praticamente em Londres, né? E ele criou o método Cover, não sei se você conhece, mas é um método famoso, né, que já se usava lá. É um método que trabalha muita habilidade do jogador, coordenação com bola, né? Todo o trabalho é feito com bola. E ele teve no Brasil e vendo como é que se driblava, viu todos os jogos de salão das meninas, das crianças, e começou a montar em cima disso aí a metodologia dele e aplicou lá e assim, deu um resultado bem legal, tanto é que é um método muito famoso. Acho que isso aí foi bacana, eu tive um contato muito bom com ele, ele gostou também da forma que eu trabalhava, achou interessante, e isso tudo você vai crescendo, né? Você vai angariando experiência, trocando, e você só tem a crescer, né, com essa convivência. É porque ó, você puxa o gancho de mundiais, de base. Foi tudo nessa época que o Brasil, acho que foi a última grande. Acho não, foi a última grande época que o Brasil ganhou tudo, né? Então, como é que foi para ti essa experiência? Porque, poxa, existe uma pressão, todo mundo espera muito de Brasil, seleções africanas são super difíceis na base. Como é que foi essa experiência para ti? Foi espetacular, né? Foram experiências diferentes, né, em momentos diferentes. No caso da Sub-17, foi a seleção que eu trabalhei 2 anos, uma seleção de jogadores, essa faixa etária, nascidos em 86 e 87, né? Então foi assim, não tiramos assim individualmente jogadores de muita qualidade, mas era uma equipe assim coletivamente perfeita, né? Dava gosto de se trabalhar, né? O dia a dia, a vontade dos meninos de quererem aprender, de quererem fazer, isso foi muito legal, foi assim uma experiência assim surreal para mim, foi assim de todos os níveis, né? Nós tivemos uma equipe de trabalho muito boa, o Rômulo, treinador de goleiros, o preparador físico, o Fernando Farias, o coordenador, o Branco,
que é uma pessoa que ajudou bastante na campanha, né? O Bernardes também, né? Então, todo mundo colaborou ali, a psicóloga, né, a doutora Marilene, que ajudou bastante, né? Ela foi assim, nos ajudou bastante porque era um grupo muito assim arredio, né? É Os novo, né? meninos Moleque, né? Sim. mas assim era um grupo assim bem assim agressivo, né? Para jogar, então nas experiências que nós tivemos com o grupo se mostrou assim, sempre tinha jogadores expulsos nas competições que nós participávamos, muitos cartões amarelos, né? Um pouco de agressividade durante os jogos e isso tudo nós fomos trabalhando, né, durante o decorrer da preparação e obtivemos assim resultados maravilhosos, né? Tanto é que a equipe tomou um gol na competição e fez 15, né? Acho que foi bem. Nós conseguimos ganhar de Portugal, que era de 5-0, que era campeã europeia, entendeu? A seleção campeã europeia. Ganhamos na final da Espanha, que tinham vários jogadores, tinha o Cesc, tinha o Chaves, tinha o Iniesta, vários Que já era a jogadores. super geração que o pessoal não sabia que era uma super geração, né? Ninguém era de super geração. E em grama sintética, que nós não tínhamos jogado, não tínhamos treinado em Ah, grama Finlândia, né? É sintética. verdade, Na né? Finlândia, na Finlândia. Foi muito difícil, foi super desafiador, mas a gente conseguiu obter o resultado. Já a seleção sub-20 para mim foi uma surpresa, porque o Branco acabou tirando o treinador, que era o Valinho, já um cara assim, muito bom, mas que não teve algum problema, não sei o que, que houve, eu não soube o que, que aconteceu para poder tirá-lo, né? E o Branco, de um dia para o outro, você vai ser o treinador da seleção sub-20. Por que, Branco? E tinha 10 dias. Só isso, nós tivemos 10 dias. Brasil, né? Algumas coisas que a gente 10 trocou e vai. dias para você treinar a equipe. E ele falou: tem uma outra notícia para te dar. Você não pode levar, tem 9 jogadores que você não vai poder levar, porque mudaram as datas, né? Mudou o local da competição e a competição vai ser agora nos Emirados Árabes e em novembro. O que acontece? Em novembro estão as finais do brasileiro aqui, pegando fogo, algumas equipes para cair, algumas equipes brigando pela a parte de cima da tabela, outras por classificação, né? E aí tinha muitos jogadores que não foram, né? Então você tem o Diego que não pôde ir, Felipe Melo, Carlos Alberto, putz, muitos jogadores, Caras muitos já estavam jogadores que brilhando não. no adulto, já faz tempo. Que, tipo, Sim, sim. E nesse período também nós tivemos que treinar com 13 jogadores, porque as equipes não liberaram. Treinamos com 13 jogadores, e o restante da equipe acabou se encontrando lá nos Emirados, né? Então, o Daniel Alves, que já estava fora, o clube, o Sevilha não queria liberá-lo, e acabou indo direto, né? Então, tinha o Alcides, um zagueiro que jogava no PSG e também não foi liberado, ele acabou indo direto. Mas nós fomos aí trabalhando, fizemos uma base e até foi legal, o Zagallo me ajudou muito com isso, né? Eu tinha o time do meio para trás e falou, cara, começa a trabalhar do meio para trás, porque à frente aí tu fica mais fácil, com a qualidade, com a habilidade dos jogadores, você vai corrigindo durante a competição, melhorando durante a competição. E foi um conselho muito bom, né? Do mestre, né? E aí alguém foi que já tinha bem ganhado algumas bacana. coisas aí. Acho que... Tivemos um início não muito bom, mas conseguimos classificar em terceiro, melhor terceiro, segundo melhor terceiro, e dali para frente aí o time realmente engrenou e foi super bem. E uma outra final também contra a Espanha. Uma outra final contra a Espanha também. Então O que foram. prova que 2010 não é à toa, basicamente isso para os caras e um monte de coisa que conquistaram depois, né? Tipo, É verdade, verdade.
Mas foi assim foi bem, para mim, né, foi assim muito legal, assim, foi um ano assim mágico, né? Vamos dizer assim. Foram De três certa meses forma, de diferença. É. coroa toda essa experiência tua de base, né? Acho que meio que virou a chave Sim, aí, né? sim, 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 sim. São coisas diferentes, né? O sub-17 são jogadores que todos eles jogavam no Brasil, né? Hoje já não, isso já não acontece Uhum. hoje, né? E talvez isso tenha um ponto positivo e um negativo, porque você acaba não tendo todos para você trabalhar e às vezes os clubes não liberam para poder jogar. Já a sub-20 é diferente, é um trabalho mais desafiador, porque os jogadores já jogam um profissional. Entendeu? Então, muitos daqueles jogadores estão perdendo dinheiro. A verdade é o seguinte, né? Tem Sim. bichos, A finais de chance de. Quando ele, competição, quando ele tá marcando o nome dele já no começo de carreira, ele dá um passo atrás para jogar ju- um sub-20, entre aspas, né? justamente. Então, é isso mesmo, Jorge. Então, nós tivemos que criar uma estratégia para mostrá-los que aquilo ali é um investimento para eles, né? Que o resultado final iria dar um upgrade muito grande na carreira deles, que talvez eles não teriam, não estão entendendo a proporção que seria aquilo. E até mesmo os jogadores que jogavam fora. Tanto é que aconteceu isso com o Daniel, né? É difícil, né? Conversei com o Daniel, Daniel, se você fizer uma boa competição, cara, com certeza você vai ser chamado para outra equipe uma qualidade maior, de um rendimento maior, você vai ser valorizado. E graças a Deus deu tudo certo, né? Ganhou, né? Todo mundo foi valorizado, todo mundo passou a ter um respeito maior, né? Foi pedir aumento, recebendo Sim, propostas de ó, outros tô com clubes, título aqui, né, pô? né? Então acho que isso aí, acho que foi bom para todo mundo, né? E a grande diferença é essa. É muito difícil trabalhar no sub-20, não é simples. Agora, você falou que programou migrar da base para o produto, acabou indo muito rápido indo para o mundo árabe, acabou indo muito rápido para o Al-Hilal. E acho que hoje, aos poucos, as pessoas estão tendo. Acho que o pessoal vai ter mais noção, ainda mais que agora o Fundo Soberano da Arábia Saudita está investindo, está trazendo muita coisa. Que tem times com torcidas gigantescas, dentre elas Al Hilal, Al Ittihad, enfim, Al Nasser. É, mas você imaginava que até a carreira que teve nesse futebol adulto profissional, você também tem uma carreira ímpar, né? Tipo, não só como brasileiro, mas como treinador no mundo, assim, tipo, que você lá do começo dos anos 2000 faria tudo que fez até agora, praticamente 20 anos depois. Se partisse de hoje seria muito mais difícil, né? Com certeza. Mas eu creio que as coisas foram acontecendo, né? Elas vão acontecendo naturalmente, né? Não foi nada forçado, mas as coisas foram acontecendo naturalmente em função, logicamente, de resultados, né? De ver o trabalho. Nesse período que eu fui para o Hilal, eles estavam querendo um treinador para poder fazer vamos dizer assim, essa mudança, que eles tinham jogadores de uma faixa etária muito, muito maior, né? E tinham jogadores jovens, muito bons jogadores jovens. Então, eles queriam um treinador que fosse fazendo essa transição, né? Para poder criar um perfil diferente da equipe. Só que o Al Hilal é como o Flamengo, como o Botafogo, como o Vasco, o Fluminense aqui. A cobrança é muito grande para o resultado. Talvez seja até maior, né? Porque lá perdeu dois, três jogos, ou empatou um jogo, dois já é problema, já tem problema. Então, quer dizer, quando eu fui, a ideia era essa, mas chegando lá eu vi o aspecto, os meninos tinham muito pouca vivência de competições, eles têm um gap, ainda existe isso, né? Eles estão corrigindo ao longo do tempo, tem um gap, né? Um espaço muito grande entre o sub-19, que eles não têm, foi se criada uma equipe olímpica, né? Time olímpico, lá se chama de Radif. E esse gap é muito grande, os meninos saem de 19 só jogam ali, é,
de 15 em 15 dias tem que parar a competição na base, porque eles vão para a escola é proibido eles treinar, de fazer qualquer coisa, eles têm que estudar, né? Então, quer dizer, é complicado. E aí nós fomos convencendo ao príncipe que teríamos que melhorar a qualidade dos nossos jogadores veteranos, vamos dizer assim, né? Jogadores experientes, e aos poucos introduzindo esses jogadores mais jovens para poder, com o passar do tempo, esses jogadores irem se adaptando e poderem estar jogando a competição. E foi o que foi feito, deu certo. A gente conseguiu, a gente ganhou todas as competições naquele ano, fomos campeões de todas, inclusive das categorias de base também, que nós levamos vários treinadores. Se eu lembrar aqui, tem o Marcelo Cabo, que hoje faz um trabalho maravilhoso, né, nas equipes aqui, foi campeão, botou várias equipes para a primeira divisão, trabalhou no Vasco há pouco tempo. O Armeni, que foi o meu auxiliar na seleção brasileira, faz um trabalho também muito bom. O Alexandre Barroso também, já trabalhou no Inter, no América Mineiro. Então, tivemos aí vários treinadores que tiveram conosco lá e cresceram junto, né? E foi formando a base. Tanto é que a última seleção da Arábia Saudita no Mundial tinham 6 ou 7 jogadores daquele período. Então, Isso que eu ia te é perguntar. Essa bem. seleção que ganhou da Argentina no primeiro jogo, tava fazendo as Sim, contas e eu sim. pensei, talvez tenha gente daquela época. Tem, então, bastante gente, Tem, então. tem, tem. Tem. Tinham 8 jogadores, né? O Hilal, o Etihad são sempre equipes que colocam muitos jogadores na seleção, né? O Hilal principalmente, né? E, poxa, então isso te credenciou a ser treinador numa Copa do Mundo adulto também, né? Isso que é. Desculpa, não E entendi. não, esse resultado muito bom te credenciou também ser treinador em Copa do Mundo de adulto, né? Poxa, incrível, Sim, né? sim, sim. É, é bem legal. Agora, quão diferente, porque a tensão, a pressão é muito diferente de ser treinador numa Copa do Mundo, por exemplo, treinando a Arábia Saudita no adulto, certo? Ah, sim, sim, isso aí muda. Depois desse ano que a gente teve maravilhoso de ganhar todas as competições, né? No início da temporada seguir, nós fomos campeões logo no início da temporada também, né? É uma Copa que tem a Supercopa e aí um dos jogadores, que é o Sami Jaber, então, vamos dizer assim, o Ronaldinho de lá, também já estava assim para parar, né? Um jogador que já estava com a idade avançada. Ele perguntou: você não quer treinar a seleção? Sabe quem não quer treinar a seleção no Mundial, né? Quem não quer? Eu falei: não, então você vai treinar a seleção mundial. Eu achei que ele estava brincando, que a gente estava Ah, o comemorando, jogador né? falando para ele, né? Pra ti na época, É, tipo, é, conversa de é, boteco quase, né? Você não quer? é, Claro que eu quero, pô, né? Então, achei que era até brincadeira dele, mas o negócio foi sério, que tanto é que, amanhã vão te ligar. Aí, dito e feito, no dia seguinte me ligaram, eu fiz a entrevista lá e eles ficaram felizes com o que ouviram, né? E daí nós iniciamos o trabalho, né? E junto com o Medina, João Paulo Medina, que é um profissional assim super qualificado, me ajudou muito. É um cara que tem uma experiência muito grande, já tinha trabalhado anos anteriores nesse clube, também no Hilal, é super conceituado lá, é um cara que ajudou bastante nesse processo também. Agora, claro que já tinha passado mais brasileiro, você também, vai, não tô querendo comparar Emirados com a Arábia, mas já tinha passado muito tempo antes, mas todo o teu histórico a partir de então, acho que muito do que você fez abriu muitas portas para muita gente, né? Acho que o treinador brasileiro sempre teve as portas abertas, se dá a Carlos Alberto Parreira, Zagallo, o próprio Joel Santana, tiveram muitos treinadores, Danilo Alves, inclusive o seu Danilo Alves, que foi um preparador físico meu quando eu jogava no América. Ele é que me deu essa oportunidade, a primeira oportunidade em 88, ele que me indicou para ir para o Shabab, que já tinha trabalhado vários anos. Ele que praticamente organizou o clube todo, né? Então, tiveram vários treinadores, Zé Mário,
Puxa, são muitos treinadores, Esquerdinha, puf, tem É que eu não sei do muita gente histórico de boa. todo mundo por onde passaram. Mas Lazzaroni, você, Lazzaroni, muita mas gente. você passou sempre nos grandes, independentemente do país, Sim, né? sim, sim, sim. A grande vantagem é que eu consegui resultados expressivos nos clubes que eu passei, né? Principalmente no início. Então, isso marcou bastante, né? Foi na Arábia Saudita, depois eu fui para o Catar também. Nós conseguimos resultados muito expressivos, fomos campeões das duas primeiras ligas, fomos campeão da Copa do Rei, que é uma Copa, a Copa do Emir, né? É uma Copa que todo mundo almeja muito, né? Tem um peso muito grande. Acho que tudo isso faz a diferença, né? Então, Agora, na naquela hora. época, deve ter sido muito diferente treinar na Arábia e treinar no Catar, né? A pressão deve ser muito diferente, né? Bem diferente. A Arábia Saudita, a qualidade dos jogadores é bem melhor, né? No Catar você não tem muita torcida, na Arábia Saudita tem muita torcida, eles são apaixonados por futebol. Chega a ser até perigoso, porque você não pode sair na rua, você não pode ir a lugar nenhum, porque os caras ficam todo o tempo todo em cima, querendo tirar foto, e querendo abraçar, e aquele calor que eles têm, né? Deu pra ver Então na apresentação do Firmino no Al-Ahly, que não é o Hilal, não é o... É tradicional, pois mas é, estava subindo de divisão e, pô, ele ficou até acho que sim, surpreso até pelo calor da recepção, né? Tipo, sim, sim. As cidades, elas têm os times, né, assim, tradicionais, né, e tem muitas rivalidades, muito, né? As torcidas são bem empolgadas, eles seguem as equipes, né? Então o futebol lá, ainda mais agora com internet, né? Na minha época não tinha isso tudo, né? A internet estava começando, mas não tinha esse acesso de redes sociais, tudo. Agora deve estar uma loucura, né? Não deve ter sossego mais. TikTok, tudo, Se antes, se Agora, antes já não tinha, agora tu imagina. o jogador vai lá tirar foto com alguém e já tá todo mundo sabendo onde ele tá, né? Não tem nem o que fazer, né? Sim, Então, sim. Não, e você bota no Instagram. Hoje, quando eu troco de clube, eu vou para outro clube, meu Instagram enche, né? Então, é assim, é bem legal, né, a participação deles. porque eu acho que tirando realmente essa sua passagem no Qatar, que não foi curta, você passou bastante clube, até bastante tempo, na verdade. Você passa no Sim. Al-Muharra, que também que é uma potência no Bahrein, mas também é um ambiente mais tranquilo. É É, mais ou menos. Porque o Muharraq, é o time do príncipe também, do né? rei, do Do rei, rei, perdão. time do rei, muita torcida, muita cobrança, Ah, não sabia que do Muharra que entendeu? era, não. Muita cobrança. A torcida segue, eles são, assim, muito apaixonados pela equipe, né? Tem muito orgulho, né, da equipe, que quem mais ganhou lá, que tem mais competições, né? Já participou de Copa da Ásia, de Copa do Golfo, então, Copa do Rei, todas as É que competições estão sempre lutando, né? é que é o Al-Muharra e os outros, né? Que não tem tanto público. Então o Al-Muharra é praticamente a seleção, no fim das contas, né? Tem bastante torcida. O Araque tem bastante torcida. Agora, você acaba passando em países que acho que o grande público aqui não tem noção, mas tirando esses, eu não sabia nem do Al-Muharra que era tão popular assim. Eu sabia que era uma potência, mas não necessariamente popular. Pô, você treinou Samalek, você treinou Al-Shorta, você, caramba, você passa em lugares assim que É, pouca gente consegue ter e talvez até a dimensão do que é ser treinador nesses lugares, né? o Por que ser Zamalek é uma treinador no equipe. Iraque? Porque eu não lembro de ter falado com outro brasileiro que treinou no É, Iraque, por exemplo. só falando um pouco do Zamalek, do Egito, né, uma equipe muito. Assim, é o povão, né? Tem o Arli e tem o Zamalek, que é a torcida do Ah, eu povão. não sabia. Qual que é a diferença deles? Tem uma característica, então cada torcida é uma coisa. Não, o Arli é uma equipe que mais ganhou competições, participa de vários mundiais, né? O Zamalek é uma equipe tradicional e o povão que, vamos dizer assim, é a elite e o povão é o Ah, Zamalek, é uma cobrança grande, torcida fiel, entendeu? Tanto é que eu não sei, no Egito eu não sei mais se está tendo torcida, mas antigamente
foi proibida o torcedor, Sim, eles estavam porque tendo que mandar jogo super era. longe da capital porque o povo morria, se matava, era uma loucura, né? É isso mesmo, isso mesmo. Já no Iraque, também essa torcida também é muito forte. O Al-Shorta é uma equipe que é da polícia, então você tem uma Não ideia, sabia. cada funcionário, né, cada policial ou cada pessoa que trabalha lá na polícia é descontado um dinar do seu salário para poder financiar o clube, né? Então, é um clube assim gerido pela, e a torcida é fanática também, Sim. entendeu? Também foi duro, foi um desafio muito grande lá também, foi bem É porque interessante. Irã e Iraque não chega muita informação, até hoje não chega, mas tem alguns clubes que é um negócio maluco, né? Tipo, Não, o mercado é muito bom, tem muito bons jogadores, muitos jogadores já jogaram na Alemanha, na França, na Bélgica, vários jogadores, é um celeiro muito grande de jogadores, tem jogadores muito bons lá, de boa qualidade, muito bom. Você buscar jogador nesse mercado. Hoje o Brasil está se arriscando timidamente pegar jogadores no mercado africano, né? Você sim, aos vê alguns pouquinhos. jogadores aos poucos. Eu acho que é um mercado legal, porque o sul-americano está meio saturado, né? E já está ficando caro, né? Sim, porque já estão tirando há tanto E tempo e tem bastante gente just- boa em é, lugares que o pessoal não está conhecendo ainda, né? justamente. Então, acho que o mercado africano, além de ser um mercado que não é muito caro por enquanto, né? E o europeu estava indo direto lá, já pegando os meninos pequenininhos, eles fazem a triagem já lá mesmo, né? Já tem centro de treinamento de vários clubes, fazendo triagem lá e pegando os meninos novinhos para poder adaptar mais rápido, né? Essa aí é a grande estratégia deles. Agora, de seleção, você chega a treinar a Líbia. Eu sei que hoje o treinador do Sub-20 da Líbia é brasileiro. Já entrevistei ele 2 vezes já, mas cansou de treinar a seleção ou não? Como é que foi pra ti? Porque você acabou ficando bastante tempo até. Mas Não, desde na então você não Líbia, treinou mais, né? Seleção, na certo? Líbia, não, treinei não. Eu recebi algumas propostas, né? Mas aí era meio complicado, eu acabei não aceitando. A Líbia, quer dizer, na realidade foi pouco tempo até, porque nós fomos para lá com um projeto também, e é época do Gaddafi, né? Não sei se ele recorda disso. E um dos filhos dele era o coordenador geral, né? O presidente geral dos esportes, ministro dos esportes. E a ideia dele era estruturar todos os esportes e ia começar com o futebol. Já estava construindo estádios, e pediu para que eu fosse em todos os clubes, fizesse um levantamento que cada clube precisava para poder melhorar a qualidade de trabalho dos clubes, né? Então foi assim, era um trabalho bem interessante, né? Eu gosto de fazer esse tipo de projeto, né? Organizar e participar, eu gosto muito de estar envolvido nisso, né? Mas Quanto tua experiência infelizmente, toda de trabalhar em base ajudou a trabalhar nesses países? sim, com certeza. Isso aí foi. Porque aquilo que eu falei na base, eu trabalhei desde a captação, né? Desde lá da triagem, entendeu? Até as equipes, né? Passei por todas as categorias, eu passei. Então, eu tive essa oportunidade, né? Eu posso dizer até que eu tive uma oportunidade, profissionalmente, assim, completo, que eu passei pelas categorias de base, passei pelo futebol amador do Brasil, no Rio, no caso do Rio de Janeiro, departamento autônomo. Eu trabalhei na equipe do Xavier Imóveis, né? E quando eu tinha 5 anos, meu pai já dirigia futebol. Ele é Ah, não sabia. o municipal de Paquetá. Ele já dirigia, já era participador, e com 5 anos de idade eu já ia seguindo. Eu fui acompanhando ele em vários clubes, vários jogos, Mavires, Pavunense, não sei se você conhece, são equipes da divisão amadora, né? E eram jogos bons, tinham bons jogadores, né? E eu aprendi bastante coisa ali também, coisas Aliás, Paquetá então interessantes. vem daí e não é sobrenome, certo? Não é sobrenome, é da ilha de Paquetá. Eu fui criado em Paquetá, né?
por 1 ano e 8 meses para lá e eu me considero filho da ilha também. Foi muito, Agora, para mim, uma coisa foi que eu já ouvi bastante falar que, promissor. assim, voltando ao mundo árabe, que o mundo árabe dizem que todo mundo acompanha tudo da região no futebol. Isso conta também esse pedaço da África também? Sim, sim, sim. É onde eles vão buscar jogador mais baratos, né? E se descobre muitos jogadores lá. Eu mesmo, quando eu tive surpresa, quando eu estive no Catar, eu vi uns 2 a 3 jogadores com uma qualidade muito boa, né? Vieram assim de captação de lá. Eu não sei se continuam tendo, né? Tem a Aspire, que é um centro de alta performance de todos os esportes e do futebol também, que eles vão para a África com os treinadores, selecionam alguns meninos e trazem, e eles meninos ficam lá estudando e treinando e formam uma seleção só com jogadores de fora. E dentro Isso desses no Catar, jogadores, né? no Catar, Então aqueles já me jogadores que falaram não. que tem uma estrutura há muito tempo O impressionante, né? negócio, o negócio é assim, primeiro mundo, e dificilmente você vai encontrar alguma coisa parecida. Eles têm, inclusive, um hotel que tem ar puro dentro dos quartos, né? Um oxigênio. Você vai pôr oxigênio no quarto, é todo oxigenado. O Ah, atleta não é o ficar ali ar-condicionado, é o ar puro que os caras botam só pra. justamente, entendeu? Então, assim, tem um estádio dentro do complexo que é coberto, com climatizado, entendeu? Sem falar nas outras facilidades, né, de recuperação de jogador, enfim. Eles têm muita coisa É, interessante lá. quando o canal surgiu, um pouco mais de 2 anos, eu lembro que sempre se ouve falar, jogador brasileiro voltou pro Brasil para tratar, não sei o que lá, e eu falei com o Diego Jardel, na época ele tinha passado no Catar, eu até falei, nossa, no Catar, aí ele falou, você não sabe a estrutura que tem aqui, que tem lá. E na época ele nem tava jogando, ele tava jogando no Agiman lá do Emirados. Ele falou que aqui no Catar, cara, antes da Copa, então, a estrutura que tem aqui, tu não imagina que tem aqui, é um negócio assim, é de outro É, mundo. é de outro mundo. O Catar tem até para cavalo também, tem um local, né, um aras lá que é coisa de outro mundo, né? O cavalo tem ar-condicionado, tem a baia dele, tem comida, é tratado, lavado, tem uma piscina para ele treinar, tem uma parte de recuperação, eles contratam treinadores de todos os lugares do mundo. Eu até encontrei um brasileiro que trabalhava lá. É interessante, é assim em todos os aspectos, né? Na realidade, o Catar ele focou em educação e esporte, tá? Então, eles focaram muito nessa parte. Tanto é que tem várias universidades, escolas boas lá, né? Então, eles estão investindo bastante com esse aspecto aí. Agora, esses últimos anos como treinador, os mais recentes, foi programado para ir nesse mundo árabe da África ou foi coincidência mesmo? Você acabou ficando mais tempo na Argélia e agora estava no Marrocos, certo? Sim, sim. Eu tive na Argélia, não foi muito tempo, Outro time mas tradicional pra caramba, certo? esse clube também é um clube tradicionalíssimo e a Argélia é totalmente diferente de tudo que eu trabalhei, né? A cidade é dividida pelos clubes, né? Cada bairro Ah, tem a sua divisão. Então, as paredes são pintadas com o logotipo é do tipo clube. Londres, Buenos Aires, assim, né? Talvez. Talvez até mais aguerrido. Eu tenho uma foto, inclusive, quando nós fomos campeões, a cidade toda ficou vermelha. Eles acenderam aqueles sinalizadores pela cidade toda, pelo bairro deles todo, né? Pelo bairro todinho, Belosidade, que se chama, né? E não é só um clube, Belosidade é o sobrenome de um mártir que lutou na guerra, né, contra a invasão francesa, enfim. Tem todo um Ah, não aspecto sabia. político, tem todo um aspecto político, né? Então é assim, um clube bem enraizado, né? Tem raízes profundas e a torcida é bem fanática, né? Segue
direto. Tenho assim vários vídeos da torcida cercando nosso ônibus e apaixonado também nos momentos difíceis, cobrando. Como é que acontece de lá no clube, de pô, o que tá vendo? Isso também acontecia lá. Né? A organizada argelina lá chega lá e bota calor na galera também. Não é brincadeira, não. É que era clube com pressão para ser campeão, né? Sim, sim, E sim. tem concorrência, que tem lugar que às vezes o time não tem tanta, né? Ela tem, né? É uma competição muito disputada, muito aguerrida em função de tudo, né? Tem vários gramados sintéticos, tem gramados naturais que não são de boa qualidade. Cada gramado sintético é de um jeito. Então, um é mais duro, o outro tem mais borracha, então a bola ela não para, fica um pouco mais viva, né? E tem Jogar de áreas que são visitante, muito. então, é um desafio grande, né? Sim, sim. Então, tanto é que o jogo em casa tem que se fazer 3 pontos. É inadmissível você empatar ou perder em casa. E foi assim, eu tive um desafio muito grande porque eu mudei a forma de jogar da equipe. No início não foi muito bem aceito, né? Porque era um time que jogava muito bom, bom, o tempo todo, né? E eu acabei fazendo um time mais técnico, um time mais que toque de bola, com mais, quer dizer, com velocidade, mas com uma velocidade com posse da bola mais cadenciada no sentido de quando tem que acelerar, vamos acelerar, quando tem que segurar, vamos segurar, para ficar um pouco mais com a bola. Passei a fazer uma marcação mais alta, então foram algumas coisas que foram introduzidas na equipe que, quer dizer, com um mês é que começou a coisa fluir melhor, mas no início tivemos muitos problemas. É, Você porque sabe que sempre, time de mudar. torcida, É, tudo, o pessoal quer pressão, né? é, então isso foi muito legal porque os jogadores aceitaram, né? E com o tempo, a própria torcida foi vendo que ficou diferente, tanto é que agora estão me chamando para voltar, porque o time perdeu a forma de jogar, perdeu o DNA de jogar com a bola, de tocar, né? Então, eles estão até pedindo para que eu retorne tudo, né? Então, é bem legal você ser valorizado nesse sentido, né? É sempre É, uma bom. dessa joga a Superliga Africana aí que tá surgindo, certo? Ou dá para surgir, não É, sei se vai nós, surgir ou não. é, nós jogamos, né? Nós saímos na semifinal por Ah, Idade, não, que foi o se for da campeão. Champions, né? Mas digo, mais da liga Sim. mesmo, que parece que vão montar, né? Uma liga dos principais times do país, de cada país, né? Ah, sim, isso aí vai ser agora a nova, né? A nova aí É. que vai ter. Mas que a Champions é uma loucura, né? Eu falei com o Thiago Azulão, já falei com gente na Tanzânia, tudo. É um torneio bem legal. Para mim, parece, lembra muito a Libertadores, mais antiga até, né? Não sei se você concorda. Sim, 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 com certeza. Aquela Eles pressão melhoraram maluca fora do bastante. gramado, os jogos. O que é legal é as diferenças culturais, né? Que você vai no lugar, né? Nós fomos jogar lá na. Eu fui jogar com a seleção da Líbia num lugar chamado Ilhas Comoros. Que é a terra E do Aubameyang, certo? isso. Opa. E nós descobrimos que nós ficamos num hotel que estava a 500 metros de um vulcão que entrou em erupção há 2 anos atrás, Uh, entendeu? um Então, turístico aqui, ó, tá? Liga o ar-condicionado, aqui tem sim, alguma coisa estranha aqui, né? pois é. E o interessante, né? E a forma que eles tratavam, eu fiquei meio apreensivo, achei que ia dar. Porque você vai numa rua estreitinha assim, só passa o ônibus e de terra batida, entendeu? E cheio de gente do lado. Falei, cara, isso aqui não pode dar certo. Tá aí no E lugar nós certo mesmo, é uma jogamos, emboscada, o que que é isso aqui, né? Tipo, nós jogamos, não teve problema nenhum, ninguém fez nada, saímos tranquilamente de lá, entendeu? Ganhamos o jogo, foi muito legal, conseguimos a classificação num momento difícil em que o país estava em guerra, né? 9 jogadores abandonaram a seleção, tivemos que refazer a seleção com os meninos do Sub-21. Foi um momento, tivemos momentos complicados na Líbia. Foi um momento que teve a guerra com o Gaddafi, né? Então foi bastante complicado. Até para sair do país foi complicado.
Acho que até hoje ainda tem. Não, hoje deve ter diminuído bastante, mas ainda tem alguns resquícios, né? Eu lembro de falar com um jogador aqui no canal que ainda estava em 2021 lá. Alguns lugares ainda tem É, bastante eu não tensão, sei, eu né? não sei. Eu não Claro sei, que não é a mas deve mesma ter. coisa, mas tem. É. Não é, não é. Não é, com certeza, com certeza. Agora, eu falo contigo vindo de uma experiência no Marrocos. Dessa vez não eram dos gigantes, mas era um projeto edificador, estruturante lá. Você me falando fora do ar. Acabou saindo por, enfim, motivos muito específicos, certo? Não sei o que você pode falar da última experiência aqui. Sim, então, o Hassani era uma equipe tradicional de lá, uma equipe que nunca foi para a segunda divisão. Ah, não sabia disso. Eles montaram, contrataram alguns jogadores, né? Alguns jogadores foram contratados pela gestão anterior, e a gestão que entrou contratou outros jogadores. E no Marrocos agora, todas as equipes têm que se transformar em SAF, né? Ah, É SAF. E, e as equipes que têm dívidas, elas não podiam contratar. E eu não sabia disso, né? E quando chegou no momento de a gente precisar, no momento da janela, não, vamos contratar, vamos ver. Chegou no momento, não se pôde contratar. Então, isso foi uma das coisas que também tivemos problemas, né? Além do fato do presidente sair, né? É uma pessoa que nos contratou, né? A gente deve todo respeito a ele e eu não achava correto eu continuar ele saindo, né? E eu acabei tomando a decisão também de fazer um acordo, né? O pessoal que ficou, e eles pediram que eu ficasse um pouco mais, pediram que de repente eu desse uma continuidade. Aí eu fiquei até a fase de classificação da Copa do Rei, nós conseguimos passar de fase, né? Os resultados também não estavam ajudando na competição. A equipe jogava bem, mas não conseguia vencer, ou quando não empatava o jogo, ou então quando estava ganhando, a gente sempre cedia o final do jogo, tomava um gol. Então isso tudo foi assim desgastando um pouco, né? Já que a gente não teria mais como trocar jogadores, né? E tivemos muito problema de lesões também na equipe. Tivemos que buscar jogadores na base. E até foi uma surpresa boa, porque pegamos lá jogadores do sub-21, que é jogador de 18 anos, 17 anos. Acabamos botando até um jogador de 17 anos para jogar e acabaram ali se destacando. Muitos jogadores, acabamos até terminando jogando com eles. E foi assim, bem legal, bem interessante. E acho que a gente deixou um legado legal lá. Eles sempre me ligam agradecendo e pedindo algumas informações, pedindo alguma ajuda. E a gente está sempre disposto, né? Era um projeto para 2 anos, desculpa, era um projeto para 2 anos, no qual a prefeitura estava bancando, iam bancar um super centro de treinamento, né? A gente acabou participando da confecção desse centro de treinamento, né? Das ideias. Só que aí, por situações políticas, e a gente sabe quando envolve dinheiro, tem sempre problemas, né? E o presidente achou melhor sair, saiu com a comissão dele toda, e eu me achei no direito também de não continuar, porque não achava correto. Acho que talvez a minha ideia não seria assim, a ideia desse pessoal novo que estava assumindo, né? sim, ser bem assimilado também, enfim. Então, quer dizer, foi bom para todo mundo. Eles também não teve briga, não teve confusão nenhuma. Foi bom assim, e acho que foi legal a nossa participação ali. Deixamos assim uma boa imagem, não só com os atletas, mas com a torcida, com os membros, né? Porque é a cidade de Agadir, é uma cidade de um time só, né? Que joga Ah, na não primeira sabia. Tem divisão. lugar que divide, né? E é uma área enorme que tem muito garoto bom de bola. Bastante menino bom de bola. E tem áreas, assim, o dia inteiro tem futebol. Tem na praia, cidade de praia, tem
O dia inteiro tem criança jogando futebol na praia, nas praças, nas escolinhas. Ainda tem uns clubes que jogam na segunda divisão. E é uma extensão muito grande. Vários jogadores dali jogam na seleção, já foram transferidos para outras equipes antes mesmo de chegarem ao profissional. Então era esse um projeto que a gente tinha, de segurar esses meninos lá, né? E ao longo do tempo fazer uma equipe forte, né? Com três situações: uma a curto prazo, que era a competição, né? Manter a competição; a médio prazo, formar esses jogadores que já estão lá; e a longo prazo já preparar esses meninos, né? Para que eles não saíssem de lá, né? Porque hoje Continuassem lá. um talento lá, ele vai para o Idade, vai para o Raja, provavelmente, né? Ou não? Sim, Ou ele vai sim. para outro lugar? Tanto é que foi ontem, me ligaram, o atacante, né, que é um atacante muito bom, ele estava se transferindo para o Idade, que era o artilheiro do time, e Então, já estava se transferindo para o Idade. Então, quer superpotência dizer, acaba puxando, é difícil segurar o cara, né? justamente. Não, antes da competição nós perdemos dois jogadores, um foi para a França e o outro foi para a Bélgica, vendido, antes de começar a competição. Então é um clube ali que ele acaba sendo revelador de muitos jogadores, acaba fazendo dinheiro para o clube, né? Sim. Mas eu acho que com essa iniciativa do centro de treinamento a coisa vai melhorar bastante. Agora, uma curiosidade, até por pura coincidência aí dessa última passagem sua no Marrocos. Aqui no canal eu falei com jogadores brasileiros que numa região próxima lá, jogavam no Olympique SAF, né? No CSAF. Alguns brasileiros, mas eu sempre tento perguntar para algumas pessoas e acho que elas não têm a bagagem que você tem, mas eu falo, tirando a Líbia, essa parte da África árabe, de Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, quase não tem jogador brasileiro, né? Teria algum porquê de não ter? Uma das coisas é o valor, né? O valor não Mas é que eu vejo são. que falta oportunidade para o jogador brasileiro aqui no Brasil. Então falta oportunidade para todos os níveis e experiências de jogadores possíveis. Tem cara que vai começar no Camboja, do basiquinho, de em muitas partes do mundo. É que realmente Mas o que acontece? esses times da África eles querem buscar, às vezes, um cara mais famoso e aí não bate aí o valor, é isso, basicamente? Não, 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 não. Eu acho que, além do valor, né, tem o valor, eles botam tudo na ponta do lápis, né, porque você tem a passagem, que não é uma passagem barata, né, realmente tem família, você tem que ter hospedar o jogador num lugar melhor, É. entendeu? Então, isso tudo acaba onerando, né? E eles não querem ter essa despesa. E outra coisa é a adaptação. Não sai, eles acham que, de repente, o jogador. Eu já conversei bastante que é importante levar alguns jogadores brasileiros até para poder melhorar, fazer esse intercâmbio, né? Colocar os jogadores lá. Sim. Né? E já tem alguns jogadores que tem alguns clubes que usam os jogadores. Em Angola, Sim, Angola tem o Thiago tem, Azulão, o Petro sempre tem. sim, o Petro, É, justamente. é, Entendeu? Então, não, eu isso faço a tudo. pergunta justamente porque Tanzânia sempre tem, Angola sempre tem, Ruanda O às vezes Heron, tem. o Heron acabou levando três jogadores para jogar a Liga dos Campeões pelo time do Sudão. Ele levou três Sim, o jogadores, Sudão. né? O time também lá, o mais popular, lá, que, enfim, dos problemas, sempre O leva a gente. Já Arlia, falei com gente que jogou lá. sim, Já sim. falei. Acho que Nigéria, Camarões e o norte da África nunca leva jogador brasileiro. O resto sempre contrata. Tem jogador É, brasileiro, é, Moçambique, Angola, Gana, é. Uganda, Não sei, Ruanda. eu creio que seja isso, né? Eu não tenho assim, eu não tenho uma vivência mais profunda dessa parte da África, né? Porque sabe que É que eu ela acho que talvez de acaba. orçamento seja até próximo desses times marroquinos, né? Acho. Não tenho Não, não, certeza. não, não. Os times marroquinos Não? eles com certeza pagam mais do que Tanzânia, do que pagam mais. Isso depende Então, muito por de isso que eu acho clube para curioso, então, clube, né? Então, por isso que eu acho curioso não ir brasileiro, né? Já teve no passado. É, Hoje em dia quase não é. tem. Não sei se eles acham, não deu para entender bem ali, se eles não Porque na gostam. Tunísia teve até brasileiro naturalizado durante um bom tempo, Sim, teve sim. tudo.
O Cleiton, Sim, ele sempre fala comigo também de vez em quando, o Cleiton. Ele mora na Tunísia, inclusive, né? Ele tem até dupla nacionalidade, jogou na seleção e tudo. Mas não sei se é questão de oportunidade, de momento. Eu ainda não parei para analisar isso, né? Mas eu tenho, assim, um achismo, né? é porque eu, Que eu de tento achar repente. todo mundo no mundo inteiro. Nessa região eu sei que não tem, entendeu? E é muito É. boa. Sei lá, no Egito tinha o Bruno Sávio até pouco tempo no Al Ahly e voltou pro Bolívar, mas é muito raro. Quase não tem. Teve no Piramides lá, que foi um projeto. Começou com muito brasileiro, agora não tem. Mas realmente essa Isso. parte norte da África, não vejo. É, é porque tem muitos, agora também tem muitos, talvez possa acontecer mais, porque tem agora alguns gestores que estão comprando clubes, por exemplo, no Egito tem 2 ou 3 clubes que são comprados, né, por investidores e de repente começa a levar jogadores de uma qualidade maior, entendeu? E pode ser que agora abra um mercado, né? A Por isso gente também, conta então, que com no isso, Egito a né? liga tá mais igual, tá mais equilibrada, porque eu vi times aí batendo de frente com essa mala, Sim, sim. Tem o Futura, o Pirâmides também, é uma equipe também bancada por acho que é Sheik, da Arábia Saudita, entendeu? Então, tem alguns investidores também de fora da África, tem lá mesmo tem, assim, vamos dizer assim, pessoas que têm poder aquisitivo grande e acabam investindo no clube, né? Às vezes a empresa, né, tem também acho que tem o Arabic Contractors, né, também lá, né? tem bastante equipes dessa maneira, né? Você vê no Irã tem bastante jogadores brasileiros que a gente nem sabe, mas estão Já jogando no entrevistei Irã. Você alguns vê, aqui, opa. Irã, tem Irã, e Irã, então, Irã e Iraque continuam contratando muito. Tem sim, o Osmar Loss foi campeão lá no Persepolis, junto com o Leandro. Falei com gente, sim, o Tractor sempre contrata brasileiro, sim. Separran sempre tem brasileiro, É. né? Então Então, eu acho que o jogador brasileiro é sempre bem-vindo nos lugares, né? Agora, essas experiências, né, que às vezes acontece com um jogador ou outro, às vezes também atrapalha um pouco sim. as contratações, né? Então, isso vai depender muito, porque até às vezes a falta de, porque a maioria dos treinadores são próximos, né? São tunesianos, argelinos, marroquinos, então eles acabam optando em pegar jogadores que eles têm um acesso maior, né? Que conhecem melhor, né? Talvez seja isso também. É muito até que pelos lugares que você passou. Tem lugar que apostou um pouco mais na cultura espanhola, foi um monte de treinador espanhol, jogadoras espanhol e acabou preenchendo essa lacuna que eventualmente fosse brasileira, né? Sim, 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 com certeza. Antigamente não tinha, você não via o treinador espanhol trabalhar fora, treinador francês, até treinador francês Português. tinha. Português não tinha. Hoje, porque o mercado na Europa ele ficou cada vez mais restrito, né? Então, a dificuldade faz com que as pessoas migrem para outros países, né? Até mesmo o custo de vida na Europa ficou mais pesado, né? Então, os salários, né? Às vezes tem grandes clubes em Portugal que pagam US$ 5.000, quatro Sim, mil dólares a um sim. treinador. Então, o treinador, às vezes, ele prefere ir para um time de segunda divisão na Arábia Saudita que vai pagar muito mais. Entendeu? Então, Sim, aqui eu tenho acho noção que clara disso. E não precisa nem ser da Arábia Saudita, pode ser de outros países. Da divisão um da Arábia sim, Saudita é sim, forte. Vai muito cara de Série B sim, brasileira aqui, tranquilamente. sim, Né? sim, sim, com certeza. Agora, qual que é a realidade de Marcos Paquetá aqui? Estamos falando com você no Brasil. Você passou no Botafogo. Passou lá. Como é que foi essa experiência de voltar para o Brasil? Tipo, depois de tanto tempo, uma passagem breve, eu sempre fico pensando que volta, de repente, desconhecido o grande público, né? A memória do treinador, do torcedor é curta, né? Das pessoas que trabalham, o dia a dia, né? E realmente eu fiquei muito tempo fora. Eu já tinha, eu recebi várias propostas para voltar, até para o Botafogo mesmo, mas em função sempre renovava o contrato, estava um contrato em vigor, não podia.
E nesse momento eu recebi a proposta lá do Botafogo e eu já estava com o contrato praticamente assinado na Índia, né, para disputar um campeonato, né, um campeonato que reunia os grandes clubes da Índia, né, com grandes nomes, né, que estão querendo, tipo o que a Arábia Saudita está fazendo agora, Sim, a Índia contratando Super grandes League, nomes. que também tem muito E espanhol e quase não tem brasileiro. O Eli tem tudo Sabiá, que é um cara que está há muito tempo lá, saiu agora, nem sei para onde vai. inglês, muita gente assim, né? Então eu tinha assinado o contrato, só que eu tive problema familiar e, e não poderia ir. Eu tentei conversar com eles, né? E nesse meio termo aí apareceu o Botafogo. E eu, ficando mais próximo da casa, para mim era bem melhor. Eu conversei com eles, a possibilidade. Eles até entenderam, no início ficaram meio chateados, achando que era a troca porque apareceu, não foi nada disso. Foi porque realmente surgiu esse problema, né? E acabamos acertando ali, né? Apesar que a diferença era muito grande do que eu ia receber na Índia para o Botafogo, mas para mim era uma oportunidade de retornar ao futebol brasileiro, estar próximo à família, próximo aos amigos, né? E tentar desenvolver meu trabalho. Só que eu cheguei, eu sempre falo, você tem que estar no momento certo, com as pessoas certas, na hora certa. E o meu foi o contrário, foi no momento errado, com as pessoas erradas, e as coisas não caminharam, né? Então, eu tenho uma visão, tinha uma visão vencedora, né, de querer ganhar, de jogar para cima, e não foi isso que eu encontrei lá. Encontrei um pessoal assim, mais, não digo acomodado, mas estabilizado, né? Com um budget lá do nono para baixo. Né? O budget era isso, era você jogar com as equipes, contra as equipes com o budget igual ao seu, ou menor. E era o que o Botafogo fez durante muitos anos, né? Então, Sim, aí, se pegar a Sula é então lucro. Tipo, não cair é sim, objetivo, já tinha caído algumas. É difícil. Então, eu sempre quis fazer um upgrade, sempre busquei, eu sempre olho para cima, não olho para baixo da tabela. Né? Só que o momento era um momento difícil, o Botafogo tinha sido campeão carioca, problemas financeiros, de pagar os jogadores o que eles ganharam, né, da competição, contratos renovados, renovando, finalizando, aquelas coisas, né, um está ganhando, o outro não está ganhando, promessas que nunca foram cumpridas, de que ia pagar, vou pagar, vou pagar, entendeu? Então, sempre com uma dificuldade muito grande, né? A gente entendia e não podia se contratar ninguém, né? Nós Hum, indicamos três ou quatro o jogadores. extracampo combina o dentro de campo sempre, não tem como, né? Sim, sim. E você, quando chega, você quer puxar o grupo, você quer ir. De repente, no início, eles não entenderam bem, achando que está querendo puxar muito e exigir muito. E não, eu queria botar para cima, o grupo para cima. Além do fato de nós pegarmos aí uma sequência de jogos muito difíceis, né? Foi uma sequência de jogos, foi Corinthians, Flamengo, Inter e uma viagem, entendeu? Nesse intervalo nós jogamos contra a Chapecoense, que Na época era, tava o super no- bem. era o nosso campeonato, entendeu? Era do nosso quilate. E a gente conseguiu os 3 pontos, né? Que tinha que ser feito, né? Não que não merecêssemos jogar, por exemplo, contra o Corinthians, começou o jogo com 10 minutos, 7 minutos estava 2-0, entendeu? Dois gols assim muito rápido. No intervalo a gente conversou, acertou, o time voltou, tanto é que o melhor jogador em campo foi o Cássio. Então ali a gente já começou, desculpa, criar uma forma de jogar, eles entenderam o que eu queria, né? Depois contra o Flamengo também a mesma coisa, começava o jogo, tomamos 2 gols também, então isso fica difícil você começar um É que eu jogo acho já com que, 2 gols. tirando o Então, Botafogo agora, desse ano com o texto, durante muito tempo viveu esse lado psicológico, essa tensão sim, sim. previsível até, isso que é muito ruim, né? Não, não, isso só comprova como é que é importante ter uma gestão boa com dinheiro também, não adianta, o Botafogo não tinha Sim. dinheiro.
Então, você tem a gestão boa, você sanar os problemas financeiros que tem o clube, né? Você criar metas, né, compatíveis com o seu quilate. Hoje o Botafogo é a sexta força em poder monetário. E você vê que está em primeiro. Isso é o quê? Sim. Um ano de trabalho, um ano de sacrifício, um ano de organização para você formar um time. Formou um time que não é um time fantástico, não. É um Sim, time teve que dar que. bastante sorte em algumas coisas também, sorte faz parte do Sim, sim, processo. sim. Não, eu não digo sorte, acho que é competência também, né? Acho que a competência é bem grande, porque Sim. Ah, não, mas selecionou tem os que dar liga, jogadores. tudo, apostou em gente que às vezes era mais Sim, novo, tudo, assim. nada é simples. É. Formar uma equipe não é simples, não é do dia para a noite. Para isso tem o treinador lá que ficou um ano. O cara ficou um ano lá trabalhando. Ah, eu preciso de um lateral que é assim, assim, com essa característica. Deixaram ele trabalhar, montar o time que ele queria. Entendeu? Então, acho que isso tudo está fazendo a diferença. Tanto é que ele saiu e parece que o time continuou Sim, o dando caçapa tá sequência. voando, sim. Justamente. Melhorou a estrutura do clube, o estádio, o campo, o gramado, a estrutura em torno, né? Hoje os jogadores recebem, creio que recebam em Recebe, dia, acho, né? Sim. entendeu? Então, isso tudo faz a diferença. E hoje você vê uns jogadores que estão lá, são jogadores ambiciosos. Não são jogadores que Sim. participam do jogo por jogar. Eles são ambiciosos. Isso é O legal. time B foi jogar a Sula e foi para ganhar e ganhou. Tipo, eu só achava que não. Sim, sim. Então, acho que isso faz parte de uma gestão boa, né? E a torcida continuou sofrendo, continuou do mesmo jeito que era, é, revoltada, mas aprendeu, né? Teve que aprender, porque chegou um cara mandando, você resolve tudo. Você pode ter pressão do que for. Não está nem aí, é isso que eu quero e acabou. Não vai ser mandado embora o treinador, o jogador não vai ser mandado embora. Então, quando se tem a segurança para trabalhar, a segurança, todo mundo se sente mais, Sim, você vamos dizer consegue assim, focar no que precisa focar, né? protegido, né? Você confiante no que você está fazendo. E dando sequência, acho que aí hoje está todo mundo sorrindo. O torcedor hoje está feliz da vida, né? E o torcedor do Botafogo é muito exigente porque viveram épocas áureas, né? Com craques O torcedor do Santos e do fenomenais. Botafogo tem um histórico de qualidade Sim, absurda, né? Não tem sim. como. Então a cobrança é mais do que normal. E eu sempre achei que tinha que cobrar mesmo. Entendeu? Então chegou um momento que, quer dizer, não era sustentável para eles, nem para mim também, entendeu? Eu acho que foi o que foi o melhor foi feito, entendeu? Eu dei o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha, dentro do material que eu tinha. Logicamente, durante o percurso tiveram alguns percalços aí que culminaram nos resultados não positivos, e futebol é resultado, entendeu? Eu tenho bastante consciência do que eu fiz, do que eu deixei, do que eu tentei fazer. E tanto é que depois daquilo, depois da minha saída, a equipe pegou as equipes todas que estavam no mesmo nível deles e não tiveram ponto, conseguiram pontuar. Se eu não me engano, foi o Paraná que caiu, eles não conseguiram pontuar. Depois, em sequência, algumas equipes também que eram equipes que era o campeonato do Botafogo. Então se vê que não era o Marcos Paquetá em si, não Ah, não, era a mas diretoria, até esse gancho, até eu lembro do papo que eu tive com o Rogério Micali, que no Brasil, quando pegou times, já chegava com o negócio fritando já. Aí quando ele assume sim, na Arábia também, ele pegou um Al Hilal, o time é campeão e tudo, e a coisa pesada, né? Mas daí ele pega um Egito sub-23, pô, vendo os jogos, o time jogava uma coisa linda. Pô, ou seja, ele teve tempo de trabalhar, ele teve condição para trabalhar e dá para sim, ver a sim, diferença do negócio, sabe? sim, sim. Isso é muito bom porque você é, o- surge ali o nome, pô, esse treinador brasileiro, pô, então você vê que a escola brasileira está ali passando um pouco do que a gente tem, logicamente usando é, a essência cultural local, mas introduzindo um pouquinho da ideia do futebol brasileiro, né? Acho que isso faz bem a todo o futebol,
não só aos atletas, mas também aos treinadores, né? Mostra a Sim. verdadeira qualidade do treinador brasileiro no mundo. Agora, você puxou um gancho interessante de Indian Super League. Acho que até o vídeo mais visto do canal é de um jogador que passou por lá, que é o Diego Maurício. Tá no Odissas há um bom tempo, foi e voltou. É. Qual que é o teu momento agora? Porque então o teu mercado não é necessariamente só mundo árabe, que é um puta mercado, mas enfim, você deixou um nome gigantesco. Mas qual que é o teu momento hoje, Marcos? Na realidade, a família cobra bastante, né? O retorno, então há bastante Só tempo. faz um tempinho que você saiu assim, tava lá no Havaí e falou, É, vou lá, vou pro mundo árabe. Né? e aí, quando o telefone toca e elas veem que é de fora, já torce a cara. Para onde é agora? Entendeu? Então, o momento é um momento de uma escolha, um lugar bom também, né? Não só futebolisticamente, né? Mas também o local também, e mais tranquilidade, né? Que a família possa usufruir também quando for, né? E que também o clube forneça assim uma qualidade de trabalho boa, né? Eu tenho assim um sonho muito grande de participar ainda de um mundial de clube, que para mim é o que está faltando, disputar essa competição, com velocidade, bateu na trave, né? E os caras tiraram da gente aí a oportunidade de ir para esse mundial. Se a gente ganha ali do Idade lá no Marrocos, né? É, a Que não vaga do tem nenhum local, tudo já empatado. garantia, né? Provavelmente a gente iria pontuar, ia chegar à final, né? É, essa era o que eu penso assim, né? Que a gente precisa assim participar dessa competição, porque é um sonho meu para poder fechar e com chave de ouro e fazer meus trabalhos, porque eu voltar aqui para o Brasil fazer meus trabalhos aí voluntários, né? Que eu tenho vontade de passar um pouco a minha experiência, né, para a garotada. Acho que faz falta hoje aqui no Brasil. Eu vejo muitos meninos jogando. Eu já tenho um neto que joga também. E eu vejo o trabalho que é feito, eu vejo como é conduzida a coisa, né? Acho que eu posso contribuir um pouco também para aqueles que não têm oportunidade, né, de jogar ou participar em clubes e não podem participar de escolinha, alguma coisa assim, porque financeiramente não são assim, não tem condições financeiras de custear, né? Às vezes até as mães, os pais, os familiares ajudam muito para se tem joga no menino assim uma oportunidade dele ter uma oportunidade de jogar num grande clube e salvar aquela coisa, né, da família, né? Virou assim uma febre no Brasil, né? Assim como que era o futebol americano nos Estados Unidos, enfim, acaba sendo uma pressão. Enfim, É, tem seus prós e contras, né? Pesa bastante, né? sim, Acho que é, sim, sim. é uma, infelizmente, acho que é uma das poucas oportunidades de muito grande transformação que tem aqui no país. E a ideia é É, essa, né? É tentar fazer do esporte uma forma de educar também. Acho que eu sempre não vou perder essa essência, não só como treinador, mas como educador. Acho que o meu grande mérito, assim, que eu vejo, que para mim assim, é satisfatório, assim, eu fico feliz, quando eu fico assim, envaidecido quando eu vejo meus atletas, ex-atletas, né, me ligarem, agradecerem, estarem vivendo um momento assim de estar trabalhando numa televisão, de estar ali numa reportagem, de estar desenvolvendo um trabalho, como eu já encontrei vários jogadores meus trabalhando em equipes, aí sendo treinadores, né? Outros em gestão, outros em televisão. Então, para mim, isso é muito mais gratificante do que propriamente ver o jogador chegar numa seleção, alguma coisa assim. assim, o legado se espalha de várias formas, né, com esse tempo, né? Acho que no A teu caso é formação inquestionável, tipo, é com tanta coisa que você fez e de conquistas, né? Acho que isso é importante. é, isso é muito legal, isso é gratificador, né? Eu me lembro que eu recebi um telefonema do Reinaldo, jogou no Flamengo, jogou no PSG,
E ele agradecendo, assim, muito, pô, fiquei até emocionado, eu não esperava. Ele sempre foi um menino, assim, tímido, né? E ele agradecendo por tudo, pela vida dele, que um jogador que a gente pegou lá do Barra da Tijuca, né? Solto, ninguém queria, e acabou indo para o Flamengo e foi assim, teve um sucesso muito grande, né? Pelo esforço dele, pelo desempenho, pela determinação, né? A luta, né? Também. E hoje é treinador, né? Tá indo bem pra caramba e a gente fica feliz com isso, né? Pô, eu, assim como eu, nesse primeiro papo, já canto bola com o primeiro, porque eu costumo gostar de fazer os segundos, terceiros, quartos papos. Mas aqui contigo é um primeiro muito marcante, porque, poxa, não tem, acho que, treinador brasileiro que tenha teu histórico, tua experiência, suas conquistas, enfim. Que nem você fala, no teu álbum de figurinha tá faltando só esse Mundial de Clubes aí, pelo que você quer, na verdade, que nem precisa, mas que você quer, para deixar ainda mais longe dos outros ainda, essa experiência toda, mas, pô, uma honra falar contigo, viu, Marcos? Ah, eu que agradeço, Jorge. Para mim é sempre uma satisfação. A gente está trocando figurinhas. Antes mesmo da gente fazer a entrevista, a gente conversou e a gente viu que a gente tem assim uma coisa em comum, né? Que é dar oportunidade a todos, né? E procurar ajudar, né? Em todos os sentidos. E isso é legal. O teu trabalho é bem interessante, estar divulgando aquelas pessoas que estão lá escondidinhas, lá do outro lado do mundo. E isso faz toda a diferença, não só para quem está nos vendo, nos assistindo, mas também para aquela pessoa, né, que acaba sentindo um carinho assim mais próximo, né? Parabéns aí pelo teu trabalho também, fico feliz aí. E caso tenha uma outra oportunidade, estaremos aí com as portas abertas. Pô, combinado, então, vou ficar de olho, acompanhando como já estava acompanhando antes. Então, até a próxima, hein? Mas aproveita o Rio de Janeiro por enquanto, né? É, tem que aproveitar. Bom, Jorge, um grande abraço, obrigado a todos. Tenha uma boa participação, espero que tenha colaborado aí com alguns no sentido de ganhar um pouco de experiência. E a troca foi muito boa, aprendi bastante aqui com o Jorge também algumas coisas importantes. Pô, E com certeza, acho que o esporte faz parte, é isso, né? O mais importante é isso, a gente fazer essa troca, né? Não só de experiência, mas de ideias, principalmente. E todo mundo sai crescido daqui do bate-papo. essa é a grande ideia. E vindo de alguém que, pô, tem uma bagagem enorme. Então, até a próxima, Marcos, e muito obrigado por essa primeira, hein? Até a próxima. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.